O homem que foi levado como servo pelos oceanos tornou-se guerreiro em uma das culturas militares mais elitizadas da história. O homem que não falava o idioma jantava em particular com o senhor da guerra mais poderoso do Japão. O mesmo estrangeiro que foi despido e esfregado na frente de uma corte porque não acreditavam que a cor da sua pele era real, recebeu uma espada, uma casa, um salário e, por fim, o título de samurai. E seu nome era Yasuke e em 1581 ele se tornou o primeiro samurai africano conhecido na história do Japão. Agora nós não sabemos seu nome de nascimento, não sabemos exatamente de onde ele veio e definitivamente não sabemos como sua história termina. Após uma das maiores traições da história do Japão, Yasuke desaparece dos registros históricos. Sumiu sem data de morte, local de sepultamento ou capítulo final. O que sabemos é que por cerca de 15 meses, um homem negro do leste da África esteve ao lado de Oda, Nobunaga, o rei demônio, o grande unificador do Japão, e lutou como seu guerreiro, não como uma curiosidade, mas como um samurai. E a história de como ele chegou lá e o que aconteceu quando tudo desmoronou é uma das histórias mais interessantes e mais incríveis de toda a história mundial. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento de história. Olá pessoal, bem-vindos ao acampamento de história. Sou Mark Gagnon, obrigado por estarem na minha tenda. Toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo todo, de todas as épocas, para sempre. Sim, é isso que fazemos aqui, certo? Tentamos descobrir tudo o que já aconteceu. E já aconteceu muita coisa, então temos muito a recuperar. Antes, agradeço por assistir ao canal, clicar neste vídeo e ajudar a realizar meus sonhos. Porque toda vez que você clica, comenta, se inscreve, faz qualquer tipo de interação com qualquer um desses canais, você mantém as luzes acesas, mantém o fogo aceso aqui no acampamento e, no final das contas, transforma Cristos em um bilionário ainda mais rico, não é mesmo, Cristos? Obrigado, Campbell, todos os Cristos. Olha, não temos tempo. Ok, não queremos ouvir o 1% agora. Certo, queremos continuar. É o mês da história negra, e estamos falando sobre o samurai africano, o primeiro estrangeiro, o primeiro forasteiro a realmente se tornar um samurai no Japão. Deixe-me dizer, não podemos afirmar com certeza se ele foi formalmente introduzido como samurai. Mas posso te dizer que ele recebeu o estipêndio e foi tratado como um samurai. Na prática, ele era um samurai, e quer saber? No coração meu e das pessoas que acreditam, ele era um samurai. Droga, é isso aí. Vamos explicar todos os detalhes, de onde ele veio, como chegou lá e por quê. Ele acabou sendo apagado da história no final. Por que a distinção entre samurai e classe samurai? E por que historiadores debatem isso? Então vamos começar. Para entender Yasuke e sua história, primeiro você precisa entender o mundo em que ele existiu e, no fim das contas, o mundo que ele deixou. Então, o ano é aproximadamente 1555 e em algum lugar da África Oriental, muito provavelmente em Moçambique, que na época estava sob colonização portuguesa. Embora alguns historiadores sugiram Etiópia ou Sudão do Sul, um menino nasce, mas não sabemos seu nome, pais, tribo ou qualquer informação sobre ele. E um relato de 1627 do jesuíta francês François. Solier o descreve como um cafre, basicamente um termo que os portugueses usavam para pessoas de descendência do sudeste africano, e o identifica especificamente como um servo de Moçambique. Alguns historiadores observaram que Solier o chamou de Mouro Cafre, o que poderia ser interpretado como um infiel mouro, levando a algumas especulações por parte dos historiadores de que Yasuke poderia, na verdade, ter sido muçulmano. Obviamente, é isso que as pessoas querem dizer com Mouro ou os Mouros. Trata-se de uma influência muçulmana na Europa, então chamá-lo de Mouro Cafre, um cafre mouro. Mais um ponto para os muçulmanos, especialmente no Ramadã e no mês da história negra. Eles estão adorando 2 coelhos com uma cajadada só. No momento, novamente, a pesquisa é incerta, não podemos afirmar com certeza agora, o pesquisador Thomas Lockley, que escreveu o primeiro livro completo sobre Yasuke em 2019, sugeriu que ele pode ter se originado do povo Dinka, que hoje é o Sudão do Sul, com base nas descrições de você sabe como ele era fisicamente e principalmente sua altura excepcional. Agora, o que sabemos é que em algum momento de sua juventude, esse homem entrou para o serviço dos jesuítas, uma ordem missionária católica que estava se expandindo agressivamente pela África e Índia, chegando até o leste asiático durante o século XVI. Agora, se ele foi comprado como algum tipo de servo contratado, ou escravo, ou capturado, ou se veio voluntariamente, isso meio que se perdeu nos registros históricos. No fim dos anos 1570, ele já atuava como assistente. Para Alessandro Valignano, o padre jesuíta italiano, que havia sido nomeado visitador de todas as missões jesuítas nas Índias.
Agora, Valiniano não era uma figura menor. Ele era, essencialmente, como o CEO dos jesuítas e de suas operações em metade do mundo, e basicamente supervisionava missões desde Moçambique até Goa. Na Índia e Macau, no Japão, ele estava em todos os lugares, certo? Então, quando Valiniano partiu para o Japão em 1579, esse homem africano foi com ele como seu servo. Eles passaram os primeiros 2 anos no Japão, principalmente em Kyushu, que é a ilha principal mais ao sul do Japão, onde os jesuítas haviam estabelecido sua presença missionária mais forte. Mas no início de 1581, Valiniano decidiu que precisava visitar a capital, precisava conhecer os homens mais poderosos do Japão. Ele precisava de uma audiência com ninguém menos que Oda Nobunaga. Para entender o que vai acontecer, você precisa saber quem era Nobunaga. Então, o Japão dos anos 1500 era um caos, basicamente. O país estava preso nesse período chamado Sengoku, que era literalmente como os Estados Guerreiros. É isso que significa a tradução. E basicamente, por mais de um século, dezenas de senhores da guerra regionais e pequenos clãs estavam basicamente em guerra. Os daimyos senhores da guerra lutavam constantemente por território, enquanto o governo central estava praticamente colapsado. O imperador era apenas simbólico, e o shogun não tinha poder. O Japão era apenas um monte de reinos rivais diferentes, todos disputando posição, praticamente em guerra constante. E em meio a esse caos, surgiu esse homem, Oda Nobunaga, e ele era diferente de tudo que o Japão já tinha visto até então. Nascido em 1534 na província de Awari, Nobunaga era o tipo de líder que basicamente deixava as pessoas realmente desconfortáveis. Quando jovem, seu comportamento era tão errático que seu povo o chamava de tolo de Awari. Dizem que ele apareceu no funeral do pai jogando incenso cerimonial no altar, e seus próprios vassalos, assim como as pessoas ao seu redor, achavam que ele era louco. Mas aqui está a questão, Nobunaga não era louco, ou pelo menos não totalmente louco. Ele apenas operava em um nível diferente de qualquer outra pessoa ao seu redor. Então, enquanto todos os outros daimyo meio que se apegavam à tradição e ao jeito como as coisas sempre foram, Nobunaga estava inovando incansavelmente. Ele foi um dos primeiros comandantes japoneses a usar armas de fogo de forma eficaz, especialmente arcabuzes portugueses. Ele não só usou essas armas, mas também revolucionou seu uso. Então, na Batalha de Nagashino em 1575, ele posicionou seus atiradores basicamente em posições rotativas. Isso permitiu fogo contínuo. E o resultado destruiu a lendária cavalaria do clã Takeda, e basicamente qualquer outro inimigo que eles enfrentaram. Foi um massacre que mudou a guerra japonesa para sempre. Então, em 1581, Nobunaga controlava a maior parte do centro do Japão. Ele havia dissolvido o antigo shogunato Ashikaga em 1573. Ele derrotou os monges budistas militantes do Ikoiki após uma guerra de uma década. Então, você pode imaginar que esse cara está surgindo em uma cultura muito tradicional, onde tudo é feito de uma maneira específica, e ele simplesmente vira tudo de cabeça para baixo e muda toda a ordem da guerra, do comando e da política. Ele construiu o Castelo Azuchi, uma fortaleza de 7 andares às margens do lago Biwa. Era a estrutura mais magnífica que o Japão já tinha visto. Seus inimigos o chamavam de Rei Demônio do Sexto Céu, um nome lendário. Quero dizer, esse é um nome incrível. Título emprestado da mitologia budista, referindo-se ao ser sobrenatural que se alimenta do sofrimento alheio. E Nobunaga não rejeitou o apelido. Ele ficou tipo, esse nome é bem legal. Agora. Aqui está o que tornava Nobunaga realmente diferente. De todos os outros senhores da guerra ou comandantes do Japão, ele era obsessivamente curioso sobre o mundo exterior. Isso é estranho para muitos comandantes japoneses, pois até então a cultura era muito isolada. As pessoas estão constantemente olhando umas para as outras, e Nobunaga, especificamente nessa época, está olhando para fora. Ele adorava coisas estrangeiras, armas europeias, tecnologia ocidental, produtos e comidas exóticas, e tudo o que pudesse conseguir. Enquanto a maioria dos líderes japoneses desconfiava dos estrangeiros, Nobunaga buscava os jesuítas, não pelo cristianismo, mas porque traziam coisas únicas. E em 27 de março de 1581, os jesuítas trouxeram para ele algo, ou alguém, que ele nunca tinha visto antes. E aí, pessoal? Agora, quando Valiniano chegou à corte de Nobunaga, ele trouxe Yuzuki e toda a sua comitiva, e a reação foi imediata assim que Yuzuki pisou em Kyoto. Foi um pandemônio, ele parou tudo, porque os japoneses nunca tinham visto uma pessoa negra antes. Atualmente já vi vídeos no Twitter e acho que eles também já viram algumas pessoas, mas naquela época não tinham visto ninguém assim. Segundo o missionário jesuíta Luiz Frois, que registrou toda a visita, ocorreu uma confusão entre moradores da cidade em conflito.
Para ver o Yasuke agora, lembre-se, ele não é um samurai ou guerreiro incrível, apenas um servo desse jesuíta. E a multidão estava tão violenta que quebrou a porta da residência dos jesuítas e várias pessoas ficaram feridas no caos. Quero dizer, pense nisso, as pessoas estão literalmente se machucando só para tentar olhar para esse cara. E claro, Nobunaga ficou fascinado e o Shinshukoki, que é a crônica oficial da vida de Nobunaga, escrita por alguém muito próximo a ele, descreve Yuzuki em termos muito vívidos. Diz que esse Moro veio do país cristão, ele parecia ter 26 ou 27 anos, preto por todo o corpo. Parecia robusto e tinha bom comportamento como um boi. Além disso, sua força formidável superava a de 10 homens. Mas Nobunaga não queria apenas olhar para Yusuke. Ele não acreditava que a cor da pele dele fosse realmente verdadeira. Ele pensou que talvez fosse uma brincadeira ou talvez algum tipo de tinta, corante ou pintura estivesse sendo usado. Então ele mandou Yasuke tirar a roupa de cima diante de toda a corte. E ele mandou os servos literalmente esfregarem a pele dele, mas quanto mais eles esfregavam, nada acontecia. Quanto mais negro ele parecia, mais destacavam a pureza de sua pele. Então algo mudou em Nobunaga. O que começou como curiosidade se transformou em uma verdadeira fascinação. E não era do tipo de fascinação que você teria por um animal exótico. Do jeito que um homem que passou a vida inteira cercado por um único tipo de pessoa, como elas se pareciam, como pensavam, tudo era exatamente igual. De repente, percebeu que o mundo é mais vasto, estranho e interessante do que jamais imaginou. E então Nobunaga basicamente pediu para esse padre jesuíta deixar Yasuke ficar, e Veliniano concordou. Agora, o que aconteceu em seguida é onde a história de Yasuke passa de interessante para insana. Nobunaga não manteve Yasuke por perto apenas como uma novidade ou como um servo, ele lhe deu um nome japonês de verdade, e esse nome, Yasuke, foi escolhido pessoalmente por Nobunaga. E ele lhe deu uma casa, lhe deu um salário, lhe deu servos, e mais importante ainda, lhe deu uma espada. E esta é uma katana com uma bainha decorativa chamada Sayamaki. Agora, de acordo com os historiadores, essa combinação, o nome, o salário, a espada, a residência, era o equivalente a receber o título de samurai. Yasuke se tornou o primeiro estrangeiro registrado a receber essa honra na história do Japão. Agora, se Yasuke foi formalmente introduzido como um samurai hereditário ainda é debatido. Mas pelos padrões da corte de Nobunaga, ele atuava como um. Agora, isso não foi apenas cerimonial. O padre Loreku Mecha escreveu em uma carta datada de 8 de outubro de 1581. O homem negro entendia um pouco de japonês, e Nobunaga nunca se cansava de conversar com ele. E como ele era forte e tinha algumas habilidades, Nobunaga sentia grande prazer em protegê-lo e o fazia passear pela cidade de Kyoto com um acompanhante. Algumas pessoas na cidade diziam que Nobunaga poderia torná-lo um tono, basicamente um senhor. Quero dizer, pense bem nisso, certo? As pessoas em Kyoto estavam especulando que esse homem africano poderia realmente se tornar uma espécie de alta realeza dentro dessa corte japonesa. Ele poderia realmente se tornar um senhor japonês. Agora Yasuke serviu como portador de armas de Nobunaga e seu guarda-costas pessoal. Ele ocasionalmente tinha permissão para compartilhar refeições com o senhor da guerra. Esse privilégio quase ninguém tinha naquela época. De acordo com o diário de Matsu da Era Latada, ele acompanhava Nobunaga em inspeções militares e foi descrito como tendo cerca de 6 shaku e 2 bu de altura. Agora, isso é uma medida antiga de altura, mas isso equivale mais ou menos a cerca de 1,88 m, ou talvez até 1,89 m, algo como 1,87 m, 1,88 m. Esse é um cara grande, até para os padrões modernos, especialmente no Japão. Nos anos 1500, esse cara se destacava. Provavelmente tinha cerca de 1,57 m ou 60 m. É importante sermos honestos sobre o que desconhecemos, pois muitas referências históricas e fontes sobre Yasui são fragmentadas. São cartas de jesuítas e, obviamente, crônicas japonesas que o mencionam brevemente, além de algumas entradas de diário. Não há relatos detalhados sobre sua rotina, pensamentos íntimos ou o que ele fazia diariamente por anos. Mas o que sabemos por várias fontes independentes é que Yasuke não era apenas um enfeite. Ele carregava armas, acompanhava Nobunaga em situações militares e era confiável o suficiente para estar ao lado dos homens mais poderosos do Japão. Se você traz alguém só para tê-lo perto, não o levará para situações graves, intensas ou de alto risco. Se você vai para a guerra, você vai com as pessoas em quem mais confia, e os japoneses não são exceção a isso. Eles, mais do que ninguém, provavelmente vão com as pessoas mais competentes e habilidosas que puderem. Na primavera de 1582, Nobunaga quase alcançava o que ninguém conseguira em mais de um século. E isso é unificar o Japão.
Ele havia derrotado o clã Takada no início daquele ano. O clã Mori no oeste estava começando a cair. O clã Yosugi no norte estava enfraquecido por lutas internas. E a vitória estava tão próxima. Agora Nobunaga espalhou seus generais por todo o Japão. Para concluir o trabalho, Toyotomi Hideyoshi foi ao oeste enfrentar os Mori, enquanto Shibata Katsui seguiu ao norte. Akechi Mitsuhide, um dos generais mais confiáveis de Nobunaga, recebeu ordens para reforçar a campanha de Hadayoshi. Agora, na noite de 20 de junho de 1582, Nobunaga estava hospedado em Honnoji. Este é um templo budista em Kyoto que ele frequentemente usava como local de descanso na capital. Ele estava acompanhado apenas de um pequeno grupo de pessoas, cerca de 30 dos seus seguidores mais próximos, incluindo Yasuke. Grande parte do seu exército estava em outras regiões do Japão tentando unificar o país. Não havia motivo para esperar qualquer tipo de problema, certo? Ele estava bem dentro do seu próprio território, com seu povo ao redor dele, e estava relaxando. Mas ele estava errado. Akechi Mitsuhide não marchou para o oeste como foi ordenado. Em vez disso, ele virou seu exército de 13.000 soldados em direção a Kyoto. Agora, o motivo dessa traição tem sido debatido por historiadores literalmente desde que aconteceu, por 4 séculos. As pessoas têm tentado descobrir isso. Alguns apontam para uma rixa pessoal. Relatos sugerem que Nobunaga humilhou Mitsuhide publicamente em várias ocasiões. Outros apontam ambição política. Mitsuhide pode ter achado que controlaria a situação no caos. Alguns historiadores modernos sugerem que ele estava simplesmente seguindo a lógica brutal do período Sengoku, onde traições não eram aberrações. Mas era basicamente o que se esperava que você fizesse nesse cenário político específico. A verdade é que não sabemos ao certo por que Mitsuhide fez isso. Mas nas horas que antecederam o amanhecer de 21 de junho de 1582, as forças de Mitsuhide cercaram o Onodi, e ele atacou, deixando Nobunaga encurralado. Em desvantagem numérica de aproximadamente 430 homens para um rei demônio, que havia conquistado a maior parte do Japão. Literalmente, ele era chamado de Rei Demônio do Sexto Céu. Tipo, realmente, um dos caras mais casca-grossa de todo o Japão foi pego de guarda baixa dentro de um pequeno templo de madeira junto com todos os homens que estavam ao seu redor. Aproximadamente, sabe? Talvez algumas centenas conseguiram se juntar. Eles lutaram, e Nobunaga foi um deles. Dizem que usou um arco até a corda quebrar, depois uma lança até se ferir, mas não havia como escapar. Em vez de ser capturado e humilhado, Nobunaga se retirou para os aposentos internos do templo, e enquanto o prédio queimava ao seu redor, ele cometeu seppuku, um ritual. Morreu por desventramento. O homem que quase unificou o Japão estava morto. Ele tinha 47 anos na época. O incidente de Honnoji se tornou um dos momentos mais decisivos da história japonesa. E Yasuke estava bem no meio de tudo isso. E é aqui que as coisas ficam interessantes, porque é aqui que a história de Yasuke realmente chega ao seu clímax, e é totalmente um mistério. Quando Honnoji foi atacado, Yasuke lutou, e as fontes confirmam isso. Ele estava entre os cerca de 30 defensores que tentaram conter o exército de 13.000 homens de Mitsuhide. Mas quando Nobunaga morreu, Yasuke não ficou para morrer com seu senhor, como algumas interpretações da tradição samurai teriam exigido. Em vez disso, ele fez algo que sugere que era um guerreiro prático, não alguém preso à tradição. Ele escapou do templo em chamas e foi até o Palácio Nijo, nas proximidades, onde o filho mais velho e herdeiro de Nobunaga, Oda Nabutada, estava guarnecido com uma pequena força. Agora Yasuke juntou-se à defesa de Nabutada e lutou ao lado do herdeiro contra as forças esmagadoras de Matsuhide, mas no final era inútil. Nobutada, como o pai, ficou cercado e em desvantagem numérica, também cometendo seppuku. Yasuke foi capturado pelos soldados de Mutsuhide. Aqui as coisas ficam fascinantes. Matsuhide foi apresentado a Yasuke, o samurai africano que serviu seu inimigo, e teve que decidir o que fazer com ele. E de acordo com os relatos jesuítas, Matsuhide declarou que como Yasuke não era japonês, ele não deveria ser morto. Agora os historiadores debatem esse ponto da história porque Matsuhide fez isso, e ninguém realmente sabe o motivo. Alguns veem isso como misericórdia, reconhecendo que Yasuke foi arrastado para uma guerra que não era sua, nem sua disputa dinástica. Ele era um estrangeiro que não compreendia totalmente as obrigações feudais. Outros interpretam isso como desprezo, um descaso com Yasuke tratado como alguém irrelevante. Ele está abaixo dos japoneses. É um estrangeiro que nem merecia a morte de um guerreiro, pois não é um samurai de verdade. Thomas Lockley e outros agora sugerem que foi um cálculo político. Matsuhide tentando ganhar o favor dos jesuítas e da crescente comunidade cristã no Japão, basicamente poupando o associado deles.
A resposta honesta é que não sabemos. Não existem documentos históricos que expliquem claramente o raciocínio de Matsuhida. Seja qual for o motivo, o resultado foi o mesmo. Os soldados de Matsuhida escoltaram Yasuke até uma igreja jesuíta em Kyoto. Louis Frush escreveu 5 meses depois, basicamente agradecendo a Deus por a vida de Yasuke ter sido poupada, e depois nada mais. O reinado de Matsuhide foi breve, durou só 13 dias após ele matar Nobunaga. Matsuhide foi derrotado na Batalha de Yamazaki por Toyotomi Hideyoshi, que havia retornado às pressas da frente ocidental, e Matsuhide foi morto. Fugindo do campo de batalha, seja por bandidos ou por sua própria mão, o homem que traiu o Rei Demônio governou o Japão por menos de 2 semanas. Isso mostra quantos conflitos internos e guerras entre clãs ocorriam nesse período, com diferentes daimyo e senhores da guerra lutando entre si. Agora, após o incidente de Honnoji, Yasuke desaparece completamente dos registros históricos. É estranho e diferente de tudo que já vi na história. Não há cartas, diários ou crônicas, simplesmente nada. Não sabemos se ele ficou um tempo com os jesuítas no Japão, se foi enviado para a Índia, Moçambique ou Portugal, ou se serviu outro senhor no Japão. Talvez ele tenha morrido de repente, talvez tenha morrido em uma batalha, talvez tenha morrido de velhice, simplesmente não sabemos. Para um homem cuja chegada ao Japão foi tão dramática que as pessoas literalmente brigavam entre si só para tentar ver o seu rosto. Sua saída da história é puro silêncio, e esse silêncio assombra os historiadores há séculos. Existem teorias, é claro. Alguns sugerem que Yasuke voltou ao serviço dos jesuítas e deixou o Japão antes das crescentes repressões ao cristianismo que Hideyoshi e, mais tarde, os shoguns Tokugawa acabaram impondo. Alguns sugerem que ele pode ter se mudado para uma cidade portuária próxima, vivendo discretamente entre a pequena comunidade estrangeira que negociava no Japão. Mas a resposta honesta é que simplesmente não sabemos, e provavelmente nunca saberemos. O que nos resta são cerca de 15 meses de história documentada, de março de 1581 a junho de 1582, durante os quais um homem negro do leste da África apareceu no Japão como servo e acabou se tornando um samurai. E serviu o senhor da guerra mais poderoso de sua época e lutou em um dos confrontos militares mais famosos da história do Japão. E então, nada. A história de Yasuke poderia ter caído no completo esquecimento, e talvez nunca tivéssemos ouvido falar dele, exceto pelo fato notável de que as fontes que o mencionam sobreviveram. Cartas jesuítas foram preservadas em arquivos europeus. O Shinshoki foi documento fundamental na história do Japão por séculos. Yasuke era quase uma nota de rodapé, uma curiosidade interessante citada de passagem por historiadores do período Sengoku. Mas nas últimas décadas, Yasuke se tornou muito mais do que essa nota de rodapé. Thomas Laughlin publicou O Samurai Africano em 2019, o primeiro livro completo em inglês dedicado à sua história. E então a Netflix produziu uma série de animes sobre Yasuke em 2021. O videogame Assassin's Creed Shadows, anunciado em 2024, apresentou Yasuke como um dos protagonistas jogáveis, gerando um debate internacional sobre representação histórica. Quem tem o direito de reivindicar esse passado? Um homem que deixou quase nenhum vestígio nos registros históricos se tornou uma das figuras mais famosas na conversa global sobre raça e cultura, pertencimento e identidade. Não porque sabemos muito sobre ele, mas porque não sabemos tanto. As lacunas em sua história viraram uma tela, e cada um pinta algo diferente nela. Vivemos em um mundo que gosta de separar, criar categorias e dividir pessoas. Existem linhas entre nações, raças, quem pertence ou não, grupos de dentro e de fora. Os humanos são muito tribais. Construímos sistemas inteiros baseados na suposição de que identidade é algo fixo, que você é quem você é, baseado em onde nasceu, como você se parece e quem são seus pais. E você tem que permanecer nesse caminho que, sabe, foi atribuído a você, basicamente pela história. A história de Yasuke me interessa justamente por quebrar essas barreiras que costumamos impor. Quer dizer, pelo que sabemos, um cara negro de Moçambique se torna um samurai no Japão lá nos anos 1500, não em um passado distante, sabe, mitológico, mas em um período documentado, historicamente verificável, no mesmo século em que Shakespeare e Michelangelo estavam fazendo arte. Esse cara, Yasuke, mudou o que era o samurai japonês. Ele não entrou escondido, ele foi convidado, foi elevado, foi confiado a ele responsabilidades. Com armas e refeições, e a proximidade ao poder que a maioria dos guerreiros nascidos no Japão jamais teria, Yasuke não apenas sobreviveu nesse mundo. Isso deveria ter sido extremamente difícil para ele, mas ele lutou, serviu e batalhou. Ele conquistou um título que os guerreiros japoneses passam a vida inteira tentando obter.
E ele fez tudo isso em uma língua que não era a dele, literalmente aprendendo japonês enquanto realizava essas tarefas nessa cultura, com a qual ele não estava familiarizado, que ele estava aprendendo em tempo real, cercado por pessoas que nunca tinham visto alguém parecido com ele antes. O mistério do que aconteceu depois é frustrante porque provavelmente é muito interessante. De certo modo, é apropriado, pois a história de Yasuke nunca foi realmente contada por ele, mas por jesuítas e cronistas japoneses que a viam com seus próprios vieses. E o que ele pensava, o que ele sentia, o que ele realmente queria da vida, nunca sobreviveu de verdade. Mas o que sobreviveu foi o fato de que ele existiu e que ele lutou. E que por 15 meses, em um dos períodos mais brutais e violentos do Japão feudal, as barreiras não se mantiveram. E pra mim, sei lá, isso é bem interessante. E essa, senhoras e senhores, é a história do samurai negro. Yasuke. Ah, que história interessante. Eu preciso assistir esse anime, não acredito que ainda não vi. Sempre ouvi falar, os rumores de ah sim, existe esse samurai negro. Ele é um cara interessante, mas eu não sabia disso. Ele veio como servo através dos jesuítas e depois foi trazido por esse imperador meio excêntrico, meio maluco. Foi vou te trazer, ou melhor, um senhor da guerra. Foi assim, você está dentro. Ele se envolveu nessa traição e tentou defender o sol. Tudo isso é loucura. E é só o que sabemos. O que não sabemos pode ser mais interessante. As sutilezas e nuances tornam a história fascinante. Quero dizer, eu conheço vários amigos negros que adoram anime e isso provavelmente é o sonho deles. Eu conheço muitos caras negros weeaboo que dizem: eu deveria ser um samurai. É, ele é o herói deles. Isso é incrível, especialmente para Moçambique. Aposto que todo o leste da África quer reivindicá-lo. Os etíopes dizem: ele era nosso, olha as fotos, ele é etíope. Eu não sei. Quero dizer, o fato de todo mundo dizer que ele era de Moçambique e o fato de ele ser meio muçulmano é meio irado. É engraçado pensar que esse pode ter sido o primeiro homem negro que esses asiáticos já viram. De toda a vida. É loucura, né? Sim, quer dizer, sim, eu lembro que deixa eu pensar, fui pra Rússia com Alex Media e as pessoas iam até ele e falavam Barack Obama. Eu fiquei cara, isso é meio racista, mas ao mesmo tempo nem é, porque eles são tão ingênuos. É meio fofo, como não há muitos negros lá. Pra eles é Barack Obama. Mas cara, que história interessante, né? Isso realmente muda as coisas. Eu fico pensando se eles tinham o mesmo conceito de raça que a gente tem hoje. Será que eles só olhavam pra ele e pensavam, você é um estrangeiro? Mas parece que eles não ficaram tão obcecados com os jesuítas chegando e querendo esfregar a pele deles. Acho que a pele deles era mais parecida com a das outras pessoas. Japoneses e italianos têm a pele mais parecida entre si do que japoneses e um negro. Isso é interessante. Eu queria ter sido uma mosca na parede pra ver. Penso em como ele arrumava o cabelo, já que samurais usam rabo de cavalo. Você acha que era trança? Serei cancelado se disser que o afro é tão diferente? Acho que você não será cancelado, Christos. Se você for cancelado, dizemos que te demitimos, mudamos seu nome e contratamos seu irmão Panos, já que suas vozes são parecidas. O legal de não mostrar o rosto aqui é que você pode ser qualquer um, entendeu? Na verdade, a gente tem uma câmera bem aqui. Na verdade, ela está quebrada. Desculpa, esqueci de avisar e você está me desconcentrando. Ok, vamos voltar para o dread irado do Yasuke e aquele dread que estava pendurado. Que cara incrível. Esse cara me deixou animado agora. Tudo é possível, pessoal. Tudo é possível. Você foi colocado como o único estranho servo na base da hierarquia. E aí, adivinha? Com bastante trabalho duro, dedicação e foco, e um pouco de sorte, você também pode se tornar um samurai no Japão de 1500. Que incrível é isso! Eu quero ver um filme completo, me dê um filme completo, me dê Michael B. Jordan, me dê... Eu quero tudo, não quero anime. Com todo respeito aos otakus, quero um filme, um live action de verdade, sem romance. Todos esses filmes tentam colocar cena de amor. Yasuke não era sobre esse lance de amor, cara. Ele só queria lutar e comer peixe, tipo peixe de sushi mesmo. Ele não era disso, ele não era desse tipo de amor, desse amor bobo. Quer dizer, talvez fosse. Você acha que ele tava com alguém? Há um filme live action chamado Samurai Negro, inspirado em Yasuke, recentemente adquirido pela Warner Bros. Podemos realmente ver isso em breve. Eu sou um oráculo. E vocês o que acham? Quero saber o que pensam sobre Yasuke, o samurai negro, um dos originais. Feliz mês da história negra. Isso sai nesse mês, né? Sim. Com certeza, tem que ser esse. A gente precisa, vamos lá, irmão. Eu não vou dormir. Durante o Ramadã e o mês da história negra, isso está incrível. Me conte o que... Você acha que é como um novo ano novo chinês? É isso que estamos recebendo?
A gente tá recebendo tudo. Vamos lá, cara. Que momento empolgante. Me diga o que você acha. Por favor, deixe um comentário. Eu leio todos no YouTube, no Spotify. Eu adoraria saber sua opinião. Se quiser me ver na estrada, Mark Gagnon ao vivo, venha ao show, conversar, apertar minha mão, dizer "e aí?". 1 hora de stand-up você vai curtir. Quer roupas? Camp RD, compre tudo lá. E se você gosta, sabe, de conteúdo religioso, mergulhos profundos em religião, islã, cristianismo, mormonismo, hinduísmo, judaísmo, todos os ismos, menos o racismo. Você pode conferir isso no acampamento da religião. Se você gosta de mergulhos profundos em coisas malucas, tipo umas vibes de conspiração, coisas ocultas, místicas, sabe? Eu fico doido por lá. Isso é lá no acampamento Gaon. Eu também faço muitas entrevistas com pessoas muito mais inteligentes do que eu, que realmente conseguem explicar as coisas de forma coerente. Se curtir essa vibe de história, sempre será bem-vindo aqui na minha barraca. Obrigado por fazerem parte disso. Eu agradeço de coração e vejo vocês no futuro para falar sobre o passado, paz